Venham, venham chegando. Povos despertos. Povo desperto. Estão chegando. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Queridos amigos buscadores. Hoje vamos falar sobre cura de trauma, cura de traumas da infância. Vocês que já estão nessa jornada de autoconhecimento, que se deparam, às vezes, já se depararam com problemas da vida que se repetem e que, que vêm, de tempos, se repetem e já foram buscar ajuda de tudo quanto é jeito, já foram buscar auxílio de tudo quanto é lugar e descobriram que a razão por trás das dificuldades que vocês encontram hoje, elas não passam de consequências. Já descobriram, né? Que elas são consequências dos traumas de infância. Dr. Gabor Maté, ele bate muito nessa tecla. Para quem não conhece, o Dr. Gabor Maté é um médico que tem um trabalho, uma pesquisa muito grande com trauma, com tratamentos paliativos, com pacientes de tratamentos paliativos, com pacientes com complicações de compulsão, de drogadição, um grande pesquisador do trauma. E ele fala de uma forma bastante categórica até que o trauma, muito do que nós passamos de dificuldade na vida, inclusive traumas na vida adulta, são respingos, são reflexo dos traumas da infância. E na live de hoje, eu convido vocês que já se deram conta de que essas dificuldades que vocês encontram são aí, né, um rescaldo do tsunami que passou, que vocês vivenciaram na infância. Essa live é para vocês. Ou se você é aquele que já procurou inúmeros caminhos, né, de autoconhecimento, já fez terapia, já passou por longos processos terapêuticos e escutou muito as pessoas falarem de que tem que falar sobre isso, tem que falar para conseguir se curar. E acreditou que fazendo terapias baseadas na fala, né, encontrando às vezes um ambiente terapêutico propício para ter essa fala, que as coisas fossem mudar por si só, mas perceberam que no fundo, no final das contas, não trouxe uma mudança consistente e persistente, uma mudança coerente para a vida de vocês. Então, se você é dessas pessoas que já entendeu que não adianta só falar sobre trauma da infância, que não adianta só intelectualizar as suas feridas emocionais da infância, se você já entendeu que tem que buscar uma outra abordagem, uma abordagem mais integrativa, então essa live é para você. É para os despertos, os que já estão despertos. E hoje eu comecei, né, a live com esse sininho aqui. Esse é um sininho muito especial para mim. Ele foi um presente de um amigo indiano. E ele veio lá do sul da Índia e veio com algumas inscrições aqui na língua do dialeto lá do sul da Índia, do Tamil, falando sobre o Om. O Om, esse símbolo, né? Esse som da criação, esse som da... E eu uso muito esse sininho aqui para, né, sacudir aí, né, despertar as vibrações, acordar vocês para virem aqui se trabalhar. Vamos então falar sobre para quem realmente está disposto a fazer o que for preciso para se curar. Fazer o que for preciso. Você que já entendeu que só falar não basta, que tem que trazer o corpo, tem que trazer o emocional para o processo terapêutico. Pessoas que foram extremamente negligenciadas ou abusadas, né, na infância, tem que entender que ninguém de fora
vai fazer esse trabalho por vocês. Ninguém de fora vai fazer o trabalho interno de crescimento interno que vocês vão ter que fazer. Uma pessoa de fora pode sim traçar o caminho, facilitar, para você poder usar a sua própria percepção corporal para escolher, saber exatamente em quais pedras você tem que pisar para atravessar o pântano. Porque é um grande pântano. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vê que tem conteúdos ali, aquela água parada, né? O pântano, aquela água parada. O que são essa água parada? São as nossas emoções, as nossas represas, né? Então, a água parada, ela não dá legal, né, gente? A água parada, ela apodrece, cria doença. Por isso, nós precisamos fazer esse trabalho, movimentar essas águas. E essas águas são o quê? São os nossos conteúdos reprimidos, principalmente as nossas emoções, essas feridas que a gente não tinha nenhuma condição de lidar lá na infância. Essas feridas que agora batem à sua porta, acordando, gerando comportamentos destrutivos, gerando compulsões, gerando relacionamentos, vínculos traumáticos, gerando baixa autoestima, gerando doenças crônicas, fibromialgia, transtorno de ansiedade, gerando síndrome do pânico, depressão e outras tantas patologias, às vezes até câncer, vem dessas águas paradas, desses conteúdos reprimidos. Então, hoje o meu convite é vocês, para que esse convite, né, de vocês que já entenderam tudo isso e que estão dispostos a fazer o que for preciso. E por isso eu trago, de forma mais resumida, 8 passos que eu considero essenciais na cura dos traumas da infância. 8 passos essenciais. São muitos passos, né? Quem acha que esse é um trabalho fácil, às vezes a pessoa vem fazer uma constelação. E por que às vezes eu peço para a pessoa vir primeiro fazer uma constelação, antes de trabalhar com a criança ferida? Porque a ferida da criança, a ferida infantil não começou com você. Essa ferida, ela não começou com os seus pais. E provavelmente não começou com os seus avós. Trabalhar as nossas feridas, nossos traumas emocionais, nossos traumas infantis, é necessário processar. Mas não, por si só, não resolve se a raiz dessa árvore está adoecida. Claro que os traumas, né, veio de uma criação de pais com uma série de problemas emocionais, físicos, psíquicos, mentais, que impediu esses pais de estarem plenamente disponíveis fisicamente ou afetivamente para esses filhos. E esses pais não estavam disponíveis porque provavelmente eles estavam olhando e querendo algo ainda dos pais que não tiveram. Então, essa é uma ferida com transmissão transgeracional. Ajuda muito começar, né? Eu até colocaria isso um pouquinho, de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu diria que esse é o primeiro passo. Você olhar para a sua ancestralidade, tá? Você acha que você é o grande azarado da história, a grande azarada da história, que tudo começou com você, mas se você começar a estudar um pouquinho a sua genealogia, a sua ancestralidade, você vai perceber que não começou com você. Seus pais já trouxeram essa ferida e por isso você foi ferido na infância. Da mesma forma que se a gente pega uma árvore que está com uma doença em suas raízes, que ela não vai conseguir levar essa seiva lá para a copa, lá para suas folhas, lá para os galhos, lá para os seus frutos, esses frutos não vão receber essa seiva, esses frutos não vão crescer e se desenvolver saudáveis. Então, por isso, o meu primeiro convite, meu primeiro
o primeiro passo que eu acho super importante é curar os vínculos ancestrais. Ver aonde está a origem, qual foi o ancestral, o que aconteceu, que tragédia familiar aconteceu, que houve ali uma interrupção dessa seiva da vida. Algo foi uma interrupção ali que essa seiva da vida não passou, não conseguiu chegar na geração anterior. Quando uma pessoa vem fazer a constelação, a gente vai lá e solta o emaranhado transgeracional. A gente vai lá em qual geração foi, olha para aquele conteúdo, que às vezes também são traumas, olha para aquele trauma, permite que aquilo seja visto, que seja integrado, que seja reconhecido. E nesse processo isso pode ser expressado, tá? Então aquela dor, aquela perturbação sistêmica deixa de ter essa função. E a partir daí eu convido as pessoas que vêm para fazer essa constelação a seguirem num trabalho, um processo terapêutico. Seja lá de qual linha você precisar, eu faço um acompanhamento terapêutico sistêmico, que foi um trabalho que eu fui desenvolvendo para que a pessoa tenha condições de processar isso de forma integrada, utilizando o corpo, utilizando as emoções, utilizando o processo cognitivo, trazer tudo isso de forma integrada, trazendo o senso corporal, aprendendo a autorregulação emocional, via saudável de expressão. Então, o caminho é esse. Começa lá com a constelação, olha para essa ancestralidade, olha o que aconteceu, porque essa é a consequência macro, né? Então, se hoje você está tendo problemas, você vai fazer esse link com a tua infância. Mas se a gente olhar o teu problema de infância, esse problema de infância tem um link mais antigo. E é ali que a gente precisa chegar. E é ali que a gente precisa atuar. Depois disso, fica muito mais fácil e mais leve trabalhar daí com os traumas pessoais. Então, essa é a orientação básica que eu dou, esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprenda a se regular, aprenda a regular as suas emoções. E aqui a gente tem que fazer se você não sabe regular suas emoções ainda, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não se sinta culpado, não se sinta péssimo, não se sinta lá um peixe fora d'água. Somos todos no mesmo barco. Nós viemos né? A nossa civilização foi toda construída em cima desse jeitão de ser, onde a gente precisa calar a nossa autenticidade, o que a gente sente, para a gente poder se encaixar, para a gente poder pertencer. A gente vem de muitas gerações, onde a gente tinha que ser uma cópia fiel do pai e da mãe, a gente não podia ousar ser diferente. A gente tinha que fazer exatamente tudo que o nosso clã fazia para a gente poder pertencer. E nesse pertencimento a gente poder sobreviver. Não havia sobrevivência fora do clã. Hoje as coisas já estão diferentes. Hoje já é permitido nós darmos passos além e a gente fazer um pouco diferente do que o nosso clã fez com a gente. Tem até um Reels que eu trouxe o finalzinho do mês passado falando sobre como que é o ciclo, né? Como que é o processo de quebrar ciclos. Como que a gente pode fazer um pouquinho diferente. E esse processo, ele envolve, né, você, como eu falei, né, após liberar o ancestral, vem o trabalho pessoal, o trabalho de integração. E nesse trabalho de integração, de processamento dos traumas pessoais, a gente precisa lidar com essas emoções. E às vezes muitas vezes a gente precisa fazer isso depois de adulto, que é muito mais difícil. Porque nós não aprendemos isso na nossa família, muitas vezes tivemos pais desregulados ou imaturos emocionalmente, não aprendemos isso na escola e não aprendemos isso em lugar nenhum. E hoje, cada vez mais nas grandes empresas, as pessoas são demitidas não porque não têm competência, não porque não têm habilidade, né, técnica, mas sim por causa do comportamento, por falta de inteligência emocional. Então quem quer se curar de trauma infantil, trauma da infância, precisa aprender a regular as emoções. E muita gente vai falar, né?
tem muita gente falando assim, mas se eu tô com raiva, eu não posso ficar me regulando para me acalmar. Se eu tô triste, eu não posso ficar ali na positividade tóxica, achando que eu tenho que fazer algo para me sentir bem, porque é errado assim de ficar triste. Porque eu sei que tristeza vai me causar alguma doença, vai me deixar depressiva. Eu digo assim, o caminho certo é, a emoção, ela é carga. A emoção, ela é uma carga química que gera uma carga energia, que gera energia, que gera ação. Ela mobiliza algo no seu corpo. Então, a emoção, ela é uma carga. Ela está no seu corpo, ela precisa fluir. Como a água precisa fluir pelo leito do rio. E as emoções as emoções corriqueiras, eu passei um aborrecimento, eu tô de TPM, passei um aborrecimento com meu namorado, a gente discutiu, fiquei com raiva. Sinta suas emoções, vale para essas situações, entendeu? Agora, não dá pra gente falar que se você está desregulado emocionalmente, sinta a sua desregulação. Não dá. Tá? Tem muita gente criticando, mas como é que eu vou ficar aprendendo a me autorregular se eu preciso realmente sentir as minhas emoções e expressar as minhas emoções? Como que eu vou me regular? Regular é quando a gente baixa essa intensidade, né? Quando eu procuro me acalmar, se eu tô com muita raiva, se eu tô muito triste, eu procuro me animar. A autorregulação, ela é super importante. Mas ela também pode ser usada para você escapar da dor, escapar do processo. Então, a emoção sim é preciso ser sentida. Ela precisa encontrar caminho de escoamento do corpo. Porém, isso eu tô falando das emoções corriqueiras que a gente tem no dia a dia. Porém, as emoções que vêm do trauma, que vêm de uma forma mais forte, que vêm com gatilhos emocionais, que te trazem uma desregulação mais intensa, onde você pode ter uma explosão emocional. Por que o gatilho? O gatilho é aquela situação, aquele acontecimento, aquela pessoa que vai despertar em você memórias, reações que você teve ou que foi interrompida no momento da traumatização inicial, original. Quando esse gatilho vem, essa perturbação vem, geralmente ela vem de forma reativa, de forma incontrolável, de forma explosiva. Por quê? Porque há material explosivo dentro da pessoa. E o que é esse material explosivo? É essa carga, essas emoções que não foram expressas, que não encontraram um caminho natural de vazão. Não foram drenadas. E daí ficaram acumuladas, ficaram aquela represa, né? Sabe aquelas grandes represas? Então, a autorregulação emocional, ela é importante em todos os processos da maturidade psíquica, da maturidade emocional. Porém, nos casos em que nós estamos falando aqui de uma represa, pense lá na usina de Itaipu, tamanho daquela usina, tamanho daquela represa. Pensem, aquela água represada. Quando enche demais, chove demais, eles vão lá, o que fazem? A usina, ela abre as comportas, uma comporta, duas comportas. Já viram aquela imagem da usina de Itaipu? A nossa linda usina, né? Nossa maior produção de energia limpa do país, que tem com a fronteira do Paraná com o Paraguai e a Argentina. Eles vão vazando o excesso de água pelas comportas. Porque se encher demais, transborda e pode quebrar a represa, né? Então, eles vão soltando aos poucos. Porque se rompe aquela represa e se abre tudo, imagine o estrago. Aquela água varrendo tudo. Cidades, vilarejos, estradas. É um desastre ambiental terrível. Então, quando a gente tá... quando eu tô falando de trauma, a gente tá falando dessa represa. Muita coisa tá ali represada. Então, quando vem, eu não posso imediatamente... eu vou sentir. Vou deixar vou dar vazão. Não, a gente tem que abrir as comportas. Esse abrir as comportas que é o processo de autorregulação. Então, eu vou deixar sair um pouco. Eu tenho outro Reels que mostra isso em imagens. Então,
em vez de ser aquela onda gigantesca do mar que vem, aquele tsunami que vem quebrando tudo, você pode deixar sentir como um rio que flui. Se vem aquela emoção, né, e aquelas respostas, aqueles conteúdos da traumatização, e às vezes vem querendo vir à tona como uma erupção vulcânica, você vai diminuindo a intensidade para que aquilo possa vir de uma maneira mais suave, uma chama de uma vela que queima de forma contínua e não se apaga, mas está lá na sua força, na sua energia. Então a gente vai aos poucos permitindo que esse conteúdo possa sair, mas de forma controlada, tá? E isso a gente consegue com autorregulação emocional. Por quê? Porque se a gente não regular essa saída, a gente vai criar mais problemas do que a gente já tem. A gente vai causar danos para nós mesmos e para os demais, para o entorno, tá? Então, mas tem que tomar cuidado, porque se essa autorregulação for usada como uma tentativa de fugir da dor, ela não vai levar para a cura. Tem uma pegadinha e é uma coisa sutil. Porque tem gente que usa a autorregulação para não sentir. Ah, tá vindo um desconforto, vem um gatilho, eu vou me autorregular, vou parar de sentir. Só que daí a pessoa não entra em contato com aquilo que realmente incomoda, né? E no caso quando essa emoção já está num nível que essas emoções corriqueiras, a gente expressa e depois a gente autorregula. A gente expressa e regula. A gente deixa vazar e depois traz essa calma, essa autorregulação. O que é autorregulação? Então, em vez de ter uma reação aqui, naquele nível de intensidade, eu tenho ela aqui. Então, não é que você não está expressando. Você tem que entrar em contato com o que você sente, mas de forma gradativa, segura, de acordo com aquilo que o teu corpo dá conta, de forma que isso não vai te causar mais estrago. Então, em terapia, a gente vai fazendo isso com técnica, vai entrando devagar, vai entrando aos poucos, né? E aprender a se autorregular é essencial, porque você não tá com o teu terapeuta tiracolo, ninguém tá. Você tem que ser o seu próprio terapeuta. Vai chegar um ponto que você vai precisar ter mais autonomia nisso. Então, porque na hora que o gatilho vem, na hora que a explosão emocional vem, muitas vezes o teu terapeuta não tá ali, né? O passo 3, estou acompanhando aqui no meu roteirinho. Economize sua energia social, sua energia romântica com pessoas que realmente possam retribuir. Pessoas que vieram, né, de negligência emocional, de abandono, de maus tratos, de violência, costumam atrair pessoas de sistemas adoecidos, que é o famoso vínculo traumático, ou pessoas indisponíveis, né? Então, há esse match, como eu já falei nas lives anteriores, essa atração mútua se você teve um sistema, uma família disfuncional, um sistema adoecido, você vai muitas vezes se atrair por outros sistemas adoecidos que também trazem feridas e traumas parecidos. É aí que é o trauma, né, o trauma bond, o vínculo traumático. Ou vai atrair pessoas indisponíveis, se você teve problema de rejeição, de abandono, para você ainda, né, entrar nesse processo que acaba agravando ainda mais e retraumatizando. Então, é preciso economizar a sua energia social e afetiva e entrar realmente em vínculos onde você sinta e comprove na prática que há reciprocidade. Não adianta só a pessoa falar, pintar, desenhar, se ela não materializa, se ela não corporifica essa retribuição. Então, esse equilíbrio de dar e receber precisa ser muito bem medido, sentido nas relações. E eu não digo só românticas, mas nas relações sociais em geral. Trabalho, amizade, porque isso desgasta muito. E é muitíssimo comum, isso que vejo direto em terapia, pessoas que saem de sistemas adoecidos, sistemas
onde há alcoolismo, sistemas onde há alguém com transtorno de personalidade, sistemas narcisistas, atraírem pessoas de outros sistemas que também têm a mesmíssima questão. Então, esse trauma, esse vínculo, ele é super tentador. Ele é super tentador, porque é o conhecido. Se você veio de um sistema super estressante, onde teu nível de cortisol era alto, porque tinha briga, porque tinha violência doméstica, teu corpo está todo familiarizado com aquele caos, familiarizado com aquele contexto, ou com contexto de abandono, ou com contexto de violência. Então, você vai encontrar alguém que vai trazer, vai ser aí um refresh, aí, um remembering desses momentos de infância. E você fala, ah, que legal, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei lidar, isso aqui é familiar para mim, meu corpo está acostumado, meu corpo está viciado. Por isso que os sistemas ficam viciados e os padrões também se repetem. Então é preciso ficar muito atento. Se você tem trauma infantil, trauma da infância, bandeira vermelha, estude muito bem as pessoas que você está se relacionando. A pessoa veio também de família desestruturada, porque isso vai te desvitalizar, vai roubar muito a sua energia. O passo 4, torne-se realmente bom em dizer não. Torne-se realmente bom em dizer não. Saiba colocar limites. Não só para os outros, que a gente acha que a gente põe limites para os outros. Não, você tem que pôr limite para você. Pegaram? A gente acha que a gente tem que dizer não para os outros. A gente acha que tem que pôr limites para os outros, mas a gente tem que pôr limite para a gente primeiro. O que eu não tolero? Até onde eu posso ir? Até onde eu quero ir? Até onde eu posso ir aqui sem me desvitalizar? Até onde eu posso ir aqui sem estragar minha saúde? Até onde eu vou me doar nessa relação e não receber nada em troca? E até onde eu posso doar e exercitar o meu altruísmo sem me desvitalizar? Então, torne-se realmente bom em dizer não e terminar relacionamentos que não tenham reciprocidade. E aqui vale para tudo. Relação com pai e mãe, relação com filhos, relação com marido, com namorado, relação com trabalho, com amigos. Imagine sim, você tendo uma relação, por exemplo, com seu pai. Uma relação de se quer lá, né? Entrega atenção, se interessa pela vida dele, está disposto a ajudar, apoia quando precisa, tem respeito. Só que o teu pai do outro lado não viola os seus limites, não tá nem aí, não tem empatia, não tá nem aí se você tá passando um mau perrengue, não pergunta da sua vida, não se interessa sobre a sua vida. Que reciprocidade há nessa relação? Então, essa relação vai ser uma relação que vai aprofundar suas feridas e vai agravar a sua condição. Então, essa relação de equilíbrio de troca é um pouco diferente na relação paterno-filial, materno-filial. Porém, como é que eu fico nessa relação? Como é que eu me sinto mais energizada, eu me sinto vitalizada ou pelo contrário, eu me sinto desvitalizada? Até onde eu dou conta de sustentar essa relação, esse vínculo? Um vínculo que às vezes é tóxico, um vínculo que me faz mal. Então, tem que ter a coragem. Às vezes as pessoas, né, é muito comum pais extremamente abusivos, violentos, que não bastam ter causado muitos danos na infância, mas continuam. A gente vê aí casos, né, na mídia. Continuam manipulando os filhos, controlando a vida dos filhos, querendo que os filhos saiam do próprio lugar, querendo que os filhos entrem numa dinâmica de querer salvar. São pais que não tomaram o suficiente dos próprios pais e querem tomar dos filhos e não deixam os filhos irem para a vida. Ficam numa posição infantil. Então, para esse tipo de pai, você tem que sim dizer não. E você tem que sim pôr um limite nessa relação. E para fazer isso, você tem que ter muita coragem. E às vezes é só com terapia para você conseguir dizer não. Porque muita gente treme na hora de dizer não para um pai e para uma mãe.
porque tem essa coisa da dívida eterna, da gratidão e de toda a questão religiosa e social, né? Então, e nesses vínculos, né, que não são recíprocos, fique muito atento às bandeiras vermelhas dos vínculos traumáticos. Então, se você está com uma mulher, um marido, um parceiro, um romântico, perceba, essa relação, ela traz uma mistura problemática aí, né, de sentimentos como vergonha, medo, culpa, raiva, tá? Então, tristeza, reativa o seu medo de abandono, o seu senso de menos-valia, rejeição, baixa autoestima. Essa pessoa está fazendo você reviver a sua experiência de infância, então fique muito atento com o padrão desses vínculos, né? Continuando, o passo 5. Comece a escolher amigos que estejam na mesma busca que você, que estejam nessa mesma jornada de se conhecer, de se trabalhar, amigos que estão investindo em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, estão fazendo esse trabalho. Estão fazendo terapia, estão fazendo yoga, estão fazendo qualquer trabalho de se resgatar. Então, invista nessas amizades, procure se cercar, porque não adianta você continuar com seus amigos do bar, se você tem problema de compulsão, se você é alcoólatra, ou se você, por exemplo, tem um vício em cigarro e continua saindo com pessoas que fumam. Fica muito difícil você conseguir parar de fumar, tá? Quando você vai pro AA e você tem problema de alcoolismo, a primeira coisa que eles falam, pare de frequentar os lugares, os bares, os círculos onde você ia, os círculos sociais, onde você sabe que tem bebida a rodo, porque é a força da egrégora, né? Então, assim, se você tá fazendo bonitinho o seu trabalho a sua terapia, o seu trabalho de desenvolvimento pessoal, se cerque de pessoas que também estão buscando, que tem esse mesmo valor. Se para você isso é importante, se você está investindo o seu tempo, sua energia, seu dinheiro nisso, fazendo cursos, procure se cercar de pessoas que também estão nessa mesma vibe. Pessoas que têm uma sabedoria, que têm uma justiça, que têm valores. Se você veio de um sistema disfuncional, talvez você não tenha conseguido encontrar nos seus pais uma gentileza ou comportamentos éticos, né? Se você veio de um sistema com muita manipulação, né, onde a verdade não era valorizada e nem benquista, se cerque de pessoas que valorizam a verdade, que falam aquilo que sentem, que são honestas consigo e com os outros. Pessoas moralmente boas, porque isso vai ajudar na sua recuperação. E pare, né, pelo amor de tentar se encaixar em grupos problemáticos, grupos que vão te conectar, que vão te lembrar as experiências que você teve lá na infância. Eu sei que esse grupo aqui, que esses meus amigos a vida toda da infância, tem umas questõezinhas aí, mas eu vou ficar tentando me enquadrar, me encaixar nesse grupo para poder sentir que pertence, que é amado, que é o comportamento da criança, né? Ela vê aquele contexto caótico, inseguro, e acha que tem que se adaptar, que tem que agradar essas pessoas que precisam pertencer. Isso é o pensamento da criança, e a criança de fato precisou pertencer. Porque é através desse pertencimento que essas crianças, você, eu e todo mundo que está aqui, conseguiu sobreviver, chegar até aqui, não é verdade? O passo 6 é não se abandone. Principalmente se você veio
com essa ferida do abandono, da negligência emocional, da negligência física. Foi a maneira que você aprendeu a se abandonar também. Abandonaram você, negligenciaram você, então quando você é adulto, é muito comum você continuar se abandonando, se negligenciando. Então, procure hobbies, procure atividades que te causem prazer, que te tragam crescimento pessoal. De novo, né? Vai fazer uma aula, vai fazer vai procurar psicoeducação, vai investir em você, vai fazer aprender algo novo da sua profissão, que permita você ir para um próximo nível, aumentar a sua renda. Você não sabe lidar com dinheiro, porque quem veio, né, de traumas de infância, com pais indisponíveis, às vezes não aprenderam, não tinham pais emocionalmente maduros para lidar com dinheiro de forma madura. Então também não aprenderam a lidar com o dinheiro de uma postura adulta. Lidam com o dinheiro de uma maneira muito infantil. Então procure educação financeira, procure aquilo, a capacitação naquilo que vai te levar para uma vida mais segura, para mais autonomia, para uma vida mais adulta, tá? E o passo 7, tô indo bem de tempo, né? Já vai, se vocês quiserem encaminhar perguntas aqui, no finalzinho eu respondo. O passo 7, penúltimo passo, é comece um relacionamento com o seu corpo. Mesmo você que pratica yoga, que faz pilates, que faz musculação, que faz esporte, às vezes tá cheio de gente que se lesiona porque não escuta o corpo, que faz esporte, que faz um monte de coisa, mas tá fazendo ali mecânico e a cabeça tá para outra parte, não percebe, não tem senso corporal. Então amplie o seu senso corporal, faça coisas, ensine, estude coisas que vão te ampliar a sua percepção corporal e faça uma amizade, crie um relacionamento, um vínculo diferente com o seu corpo. Porque nós vivemos numa civilização, numa cultura que valoriza muito o mental, o racional. E aquilo que vem do coração, aquilo que vem do corpo é uma coisa que tem menos valor. Então hoje o capital intelectual é muito mais bem pago, não é verdade? E a gente aprendeu a desconectar, a divorciar mente e corpo. Os trabalhos têm sido cada vez mais, né, mentais, intelectuais. Antes, né, nos primórdios da humanidade, o trabalho era sempre muito braçal e hoje esse trabalho ficou essencialmente intelectual, em geral, né? A gente ainda precisa muito do trabalho braçal. Mas existem muitas razões pelas quais nós nos desconectamos do nosso corpo. Entre elas, essa cultura que reprime as emoções, que julga uma expressão emocional como algo errado, inadequado. Então, é valorizado se você é um cara, uma mulher ali fortuna, durona, que não expressa emoções, que não se deixa levar pelas emoções, que não é controlado pelas emoções. Ou seja, uma pessoa extremamente fria, irracional, um robô. A gente está caminhando para isso, para sermos cada vez mais um robô. A inteligência artificial, a gente faz esse culto à inteligência artificial e a gente está se distanciando cada vez mais da nossa essência humana, tá? As emoções são partes nossas, elas nos ajudam, são a nossa bússola, que nos avisam a cada momento. A gente deve prosseguir, a gente deve recuar. As emoções, elas são extremamente necessárias. Elas são a nossa verdadeira... O senso corporal, ele é muito mais... Está muito a serviço da nossa sobrevivência, da nossa adaptação. Então, comece a ampliar a sua capacidade de sentir, porque não tem como chegar na ferida, chegar na parte que dói se você não quiser sentir. Quem faz isso pela terapia tradicional, que trabalha somente pela via cognitiva, somente pela via da fala, não acessa o sentir, não acessa a ferida, o senso sentido do corpo. E precisa sentir para poder liberar.
Não é um trabalho que você faz de forma intelectual. Eu vou ler um livro, eu vou assistir uma palestra, eu vou entender exatamente passo a passo tudo que eu tenho que fazer para me curar. Mas você não vai curar. Você vai saber o passo a passo. Então tem que atravessar a experiência. E para isso você vai precisar do corpo, porque tudo está no corpo. A gente acha que o trauma está aqui. Mas o trauma é um evento psicofísico, ele não é um evento só psíquico. Ele está na nossa pele, na face, nos músculos, nos tecidos, nas nossas vísceras. Porque onde que os pensamentos se manifestam, né? Eles se manifestam na mente. Mas a gente tem neurônio, a gente tem um sistema nervoso que não é só mente. A gente tem um sistema nervoso que está no corpo todo. A gente tem neurônio no corpo todo. A gente tem emoções que são um resultado, é uma reação química que gera uma energia elétrica. A gente tem isso no corpo, a gente tem essa carga, que essa farmácia incrível que o nosso corpo produz. Isso é manifestado no corpo, nós sentimos no corpo. A gente não pensa as nossas emoções. Muita gente quer pensar, né? Quer intelectualizar as emoções e não sentir as emoções. Então, isso vai ajudar a você perceber, por exemplo, quando você está ficando desregulado. Você tem que começar a perceber quando você está saindo do prumo. E ali já poder fazer o reconhecimento, ver o que eu estou precisando aqui. Eu tenho que expressar o quê? O que está vindo? Como que eu devo expressar? Em que momento? E aí vem dessa conexão com o corpo, conexão com o sentir, com as sensações, as reações do corpo, você vai poder entender, reconhecer quais as minhas necessidades, momento a momento. Eu preciso nesse momento me recolher, minha cabeça está muito congestionada, minha cabeça está sobrecarregada. Eu estou percebendo que a minha necessidade agora é baixar, parar de pensar, parar de ficar buscando, lendo, pensando, matutando, remoendo. Não. Minha necessidade agora é desconectar, é olhar uma paisagem, é respirar, é caminhar na grama, é dar uma volta na quadra, é olhar para uma flor, é abraçar meu filho, é deitar na rede, é meditar. Então o corpo ele vai dando. Qual que é a minha necessidade a cada momento? E assim você consegue reconhecer cada vez mais quais foram as suas necessidades não atendidas na infância. Aí que está o caminho da cura. E o passo 8, tenha paciência com o seu processo de cura. Não queira fazer as coisas assim para ontem. Não é um processo simples, é um processo complexo, tá? Por quê? Porque o trauma da infância, ele tá uma trama, ele tá todo entrelaçado com a construção da sua personalidade, teu jeitão de funcionar, tá? Então, suas respostas adaptativas ao trauma, tudo isso foi sendo esse tecido que formou quem você é. Então, você não vai conseguir descer, né? Deixar de ser quem você é assim, e nem é. E você nem precisa fazer isso, tá? Você precisa entender e olhar para essas partes todas de maneira gentil, de maneira compassiva, tendo muita paciência com o ritmo. Que tem partes nossas que entendem, meu intelectual entendeu rapidinho, já tô curada. Não, mas tem partes suas, estruturas de sistema de crenças, emoções, partes suas que são... que tem um comportamento evitativo. Então, tem partes suas que precisam ser acolhidas, olhadas de maneira gentil. Lembrando que você não tem inimigos internos. Não adianta falar, essa parte minha que me machuca, essa parte minha que eu ainda não curei, que tá doída, que atrapalha as minhas relações, que ódio dela, eu quero me livrar dela. Não é por aí. É muito pelo contrário. Essas partes mais enrijecidas, mais viciadas, que vêm sendo reforçadas, né, por caminhos neurais há tanto tempo,
É com essas partes que você tem que ser mais gentil, mais paciente. Eu sei que tem partes nossas que querem correr rápido nesse processo, mas tem outras partes mais lentas que você tem que ir lá, pegar. Então tenha paciência com suas partes não curadas, essas partes que ainda te trazem sofrimento, essas partes suas que ainda te trazem problemas. Quando eu falo partes, são estruturas de personalidade, são respostas adaptativas, são sentimentos, conjunto de crenças, tá bom? E aí uma nona dica, uma dica bônus, né, que eu sempre falo: pratique técnicas que realmente vão te ajudar. Pratique, aprenda e pratique. Não fique teorizando, não fique... Traga para sua experiência. Encontre o que me faz bem, o que me ajuda. E aprenda, né, se reparentalizar. Aprenda técnicas, principalmente de nutrição emocional. Porque pessoas que vieram com feridas da infância, ou seja, que faltou o essencial do essencial para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento psíquico. Crianças que faltou não só o pão, não só água e luz na casa, um lar estável, o pai e mãe juntos presentes. Crianças que faltou conexão, que faltou amor, que faltou aceitação, amor incondicional, olhar, presença. Crianças que não tiveram nada disso precisam de autonutrição emocional. Precisam de um colinho. E qual é o colinho? Nossa, esses dias eu vi uma cena que, olha, só por Deus. Eu não sei, gente, nem o contexto, tá? Eu só passei assim, passou no meu feed, eu vi parece que é alguém famoso, mas é uma mulher que toma mamadeira no colo do namorado. Ui! Gente, existem outras formas, né? A gente buscar essa autonutrição. Então, qual que é o colinho do adulto? Hoje você, nesse corpão de adulto, ainda tem uma criança dentro de você querendo muito esse colinho, querendo muito esse olhar compassivo, esse olhar gentil, esse amor incondicional. E não adianta ficar buscando isso fora. Você tem que ser esse adulto, você tem que ser esse colinho. E qual é o colinho do adulto? O que vai funcionar para você? No meu acompanhamento terapêutico sistêmico, eu tenho lá todo um arsenal de técnicas, de ferramentas de autonutrição emocional. Corporais, técnicas corporais, não só. Não se trata de, meu pai não me dava sorvete na infância e agora que eu tenho trabalho, tenho dinheiro, eu compro sorvete toda semana. Isso não é autonutrição emocional. Embora a comida ela tenha seu caráter afetivo, tenha a questão de memória afetiva, não é sobre isso, tá? Não é, na minha infância era pobre, eu nunca podia fazer meu cabelo e agora eu vou no cabeleireiro e faço meu cabelo. Não é sobre isso. É o que faltou de ultra essencial. Não que a alimentação não tenha sido essencial, tá? E se você se nutrir fisicamente com consciência, com esse propósito, você pode inclusive ter um comer mais saudável. Mas o que acontece muita gente que faltou lá na infância, então eu vou compensar hoje de uma forma exagerada. Então daí vem os problemas, os transtornos alimentares, ou indo para o extremo, que é a compulsão, ou indo para o outro extremo, que o se recusar a comer, ou ter problemas, né? Anorexia, bulimia. Não é sobre isso. É sobre dar conforto emocional. É sobre dar segurança. O que é o colinho? Colinho, gente. O que é o colinho? Alguém tem memória de colinho de mamãe? Colinho de papai? Vocês têm aqui alguma memória vívida da infância? Da primeira infância, principalmente? De vocês estarem no colo de um adulto protetor? Tentem resgatar aí na infância. O que era esse colo? Não era só, pare de chorar, né? O colo que trazia um amor incondicional, que trazia o quentinho, a segurança, a proteção, um lugar seguro para você relaxar, para você talvez chorar e ser consolado,
não é mesmo? Então, hoje, o que pode ser isso para você? Então, procure, né, formas saudáveis de nutrição. Não em sexo, não em bebida, não em droga, não em compras, não em comida. Procure formas. Se você faz tudo isso, acolha isso, entenda a necessidade por trás disso. Entenda que é o jeito que você agora consegue se dar um alívio. Entenda que agora isso tudo foi o jeito mais acessível que você pôde recorrer para parar de doer, para te dar um pouquinho de conforto, de sentir um pouquinho de alívio. Mas saiba que existem formas muito mais saudáveis para você poder dar isso que faltou. Estamos chegando nos minutinhos finais. Alguém tem alguma dúvida? Eu tinha um recadinho para dar para vocês. Sim, se vocês gostariam, né? Se vocês têm alguma questão pessoal, porque aqui eu falo nas minhas lives toda semana, toda terça-feira à noite, eu falo sempre de uma maneira bem genérica. Mas se vocês tiverem questões pessoais que vocês querem que eu comente, que eu responda, vocês podem escrever no meu direct aqui no Instagram ou mandar um e-mail para mim, se for mais fácil, contato@aliceduarte.com. Manda um resumo ou só diga, não, eu gostaria de fazer uma pergunta de uma questão que eu estou vivendo, que para mim está muito difícil de resolver. E eu vou mandar para vocês daí um questionário para vocês poderem estruturar um pouco melhor o relato, que daí eu posso responder aqui, obviamente, protegendo os dados, né, e protegendo a identidade de vocês, mas eu posso usar essa pergunta para responder e com essa resposta beneficiar mais pessoas, tá? Então, se quiser, coloca aqui e manda uma mensagem para mim. E lembrando que em outubro teremos o grupo SOS Ansiedade, que é um grupo daí de trabalho, um grupo terapêutico, onde vamos praticar isso que eu falei para vocês, de trazer técnicas de autorregulação emocional, formas saudáveis de expressar emoções, formas de ampliar o contato com o corpo, a percepção corporal, formas de você se nutrir emocionalmente, né? De você trazer segurança no corpo que vocês têm, sem buscar essa segurança em fontes alheias. Se quiserem fazer esse grupo na prática, também mandem uma mensagem para mim. Esse grupo está sendo estruturado, está sendo organizado para começar ali em outubro. Então, se você tem interesse, se a ansiedade é uma questão para você, se você tem feridas de infância, muito provavelmente você tem questões com ansiedade. Para quem assistiu a live passada, a ansiedade, ela é um excesso de carga que não foi dado vazão, é um sistema nervoso em curto-circuito, você está numa resposta de luta e fuga e esse corpo não encontrou formas de descarregar, de dar vazão, de expressar essa carga emocional. Então, na vivência no grupo terapêutico, nós vamos aprender a fazer isso na prática. E é muito legal estar em grupo, porque tá todo mundo nesse mesmo barco, um dá força para o outro, um pode também crescer com o processo do outro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito vocês que estiveram aqui, deram uma passadinha, assistam depois com calma a reprise, porque eu costumo deixar aí pelo menos por 24 horas no ar, beleza? Grande beijo e a gente vai se falando. Dúvidas, coloca aqui nos comentários. E de novo ao vivo, terça-feira, na semana que vem, nesse horário, às 8 da noite. Boa noite, um beijo e até lá. Tchau, tchau.